Como montar um roteiro para cicloviagem de maneira prática e fácil? Essa é uma das primeiras questões que surgem durante o planejamento e quem nos trouxe foi o Paulo Bacaninha e o Alexandre Martins, ambos que são aí apoiadores, colaboradores do projeto através da plataforma do Apoia-se. A gente agradece muito essa força que faz a gente colocar o projeto em andamento e convida você que está chegando agora a se inscrever, curtir, marca o sininho para estar sempre recebendo as notificações e se identificar com o projeto e queira também colaborar, tá aqui no link da descrição o link do Apoia-se para você também estar participando. Então vamos para a prática. Então a gente vai estar esclarecendo como nós montamos os nossos roteiros das viagens que são elaborados de uma forma bem simples e acessível diante dos recursos que a gente utiliza. A gente utiliza o computador e o celular. O computador é para quando a gente ainda está em casa, então tem esse tempo de fazer uma pesquisa mais aprofundada, e o celular é para orientar quando a gente está naquelas encruzilhadas, para auxiliar na tomada de decisão ali para qual que é o caminho certo para a gente chegar no destino. Então vamos aqui para o computador, a gente vai estar explicando melhor. Então aqui a gente já tem a visualização inicial. Então para iniciar a rota, a primeira coisa que eu faço é colocar qual que é o meu ponto de partida. Então eu vou fazer uma simulação aqui de um roteiro que a gente fez há poucos dias atravessando aí o estado de Minas. A gente saiu de Três Corações, Minas, que fica na região mais a leste do estado. Você digitou aqui na barrinha de pesquisa, ele já dá um enter e já te leva então para essa localização. Para a gente definir a rota, tem um ponto em azul aqui na lateral esquerda, rotas. Você clicando aqui, ele vai dar a opção para você inserir o segundo ponto da sua rota. Então, como a gente atravessou o estado, agora nós estamos em Uberlândia. Então, digito aqui Uberlândia. E ele já traça a minha rota. Nesse espaço aqui, a gente consegue ver a quilometragem, 559 quilômetros. Aqui em cima, a gente consegue diferentes opções de rotas. Como você pode ver, tem os desenhinhos que indicam carro, transporte público, a pé ou bicicleta. Por padrão, ele costuma vir as rotas de carro, que são um pouquinho diferentes aí dos roteiros que o Google indica para bicicleta. Mas é possível utilizar os dois. A vantagem de utilizar aqui o campo da bicicleta, que ele dá alguns roteiros com elevações menores, talvez trechos com menos movimento no asfalto, aí, na rodovia. E uma coisa muito bacana é a gente conseguir visualizar a elevação. Olha só, aqui no canto inferior esquerdo, a gente consegue ver um gráfico, né, que indica qual é a elevação do nosso trajeto. Então olha só, esse ponto aqui à esquerda se refere a Uberlândia e esse outro ponto aqui a Três Corações. Então tá vendo? Aqui no meio a gente tem a indicação de uma serra, que se refere aqui no mapa, ó, a Serra da Canastra, segundo um dos trajetos, né, que o Google indicou. Então olha, passando o cursor aqui sobre esse gráfico, tem uma bolinha que percorre aí o nosso roteiro em azul ali na janela do mapa. Então você até pode ver em qual ponto que está a maior elevação, a maior subida. Olha só, muito próximo ali aquele balãozinho da quilometragem. Então se a gente der um zoom aqui, ó, na Serra da Canastra, a gente consegue ver, ó, a rodovia muito sinuosa e caracteriza esse trecho aqui que tem uma subida bem forte. Então, por padrão, o Google Maps ele dá o nosso roteiro em azul e ele coloca as segundas opções aqui em cinza, que a gente pode estar clicando e mudando esse roteiro conforme as sugestões do Google. Caso você queira fazer alguma alteração, você pode estar arrastando esses pontos. Olha só, se arrastando esses pontos, ele já faz imediatamente a mudança do trajeto.
Ó, eu posso puxar aqui para Ribeirão Preto. Eu pego um dos pontinhos brancos e arrasto aqui para Ribeirão Preto. Então ele já vai calculando o roteiro mais perto, né? Mais curto. E olha só, o gráfico aqui muda totalmente, né? E olha só, o gráfico aqui também tem mais algumas informações, como a somatória da elevação e também do quanto você desce aí durante o seu trajeto. Nesse outro canto aqui, ele dá a altitude mínima e máxima. Então, a altitude máxima em relação ao nível do mar é 972 metros e a mínima que você vai estar é 497. Bom, caso você também queira alterar a rota, tem outra forma, que é através do adicionar destino. Que a gente clica em adicionar destino, você pode adicionar mais pontos de parada. Então, voltando àquele exemplo inicial, que a gente fez o trecho de Três Corações a Uberlândia, né? A primeira rota que o Google indica é essa em azul, mas o que a gente analisou? Que esses trechos aqui, do trajeto em azul, eles percorrem rodovias mais de responsabilidade do Estado, que em geral são rodovias que não tem muito acostamento, não tem muita manutenção. Então, quando a gente fez esse percurso de Três Corações Uberlândia, a gente preferiu passar aqui por umas rodovias maiores, que ia passar aqui de Três Corações, Campo Belo, Formiga. Então, olha só, eu poderia tanto arrastar o ponto como eu mostrei, mas aqui adicionando destino, vou colocar aqui Formiga, ó, ele já adicionou o destino aqui, mas olha só que estranha que ficou a minha rota, né? Qual que é o problema? Aqui no canto superior esquerdo eu posso estar arrastando esse ponto que eu criei de Formiga, ó, sobre Três Corações, porque essa seria a ordem, né? Três Corações, Formiga, Uberlândia. Então olha só, ele já corrigiu a rota. Mas ele ainda está jogando aqui por um trecho que passa pela serra, talvez com essas rodovias ou estradas de terra, e a gente queria algo, uma rodovia melhor para que a gente desenvolvesse mais o trajeto. Então a gente optou aqui, ó, por Bambuí e Araxá. Que, ó, é perceptível que as rodovias, o próprio Google Maps ele já demarca de forma mais larga, mais evidente as rodovias principais. Então, ó, Bambuí, Araxá, vamos adicionar aqui. Arrasta também. Araxá. E aqui montou um novo trajeto. Esses destinos é possível adicionar no máximo 10 pontos, considerando o ponto inicial e final e que a gente já havia adicionado. Então, são no totais 10 pontos para montar o seu roteiro. É o que o Google Maps permite. Bom, e aí, como verificar se tem acostamento ou não? Tem um recurso bacana do Google Maps que a gente já pode utilizar hoje com mais facilidade, já tem uma qualidade de informação bem legal, que é o Street View. Então a gente vai clicar nesse bonequinho amarelo aqui no canto inferior direito. E olha só, ele demarcou todas essas vias que ficaram em azul claro, elas são rodovias que já foram fotografadas e a gente pode estar acessando essas fotos para ver quais são as condições da rodovia. Então olha só, depois que eu cliquei no bonequinho amarelo, eu posso vir aqui na minha rodovia, clicar sobre um ponto dela, que ele me direciona para o Street View, que eu consigo ver aí quais são as condições dessa rodovia, que eu posso ver que ela é duplicada, tem acostamento, uma forma bem bacana de estar analisando. A gente opta por esse recurso por questões de segurança. A gente já pegou rodovias bem movimentadas e não se sentiu seguro diante da velocidade dos veículos, não tem espaço para a gente se esconder, né, desse trânsito violento.
E olha só, se a gente pegar uma rodovia mais de interior aqui no meio, ó, tá em azul claro ainda, né, como eu havia clicado no boneco amarelo. Ó, aqui, ó, é uma rodovia simples, né, tem um acostamento bem legal. Ó, eu posso ir girando, navegando com o mouse, ó, eu vou arrastando para um lado ou para o outro. Se eu clico, quando aparece essa seta aqui sobre a rodovia, ó, eu clico nela, eu consigo ir navegando adiante. Então, uma forma de estar estudando o trajeto. Foi assim que a gente identificou que aquele primeiro trajeto que a gente havia visto era composto por rodovias sem acostamento, e aqui a gente identificou todo um trecho com acostamento mais seguro para a gente estar trafegando. Uma coisa importante que a gente precisa ter atenção é que o Google às vezes ele engana também. Ele não tem uma precisão aí que é garantido que todas as rotas são conforme o que a gente consegue ver aqui no computador. Então, algo que é importante a gente sempre estar conferindo nas placas durante a estrada, e a gente costuma estar perguntando para os moradores locais se realmente coincide com esse roteiro, né, quais são as condições, se realmente tem acostamento, porque às vezes aquela fotografia que está aqui no Street View do computador, às vezes é uma fotografia antiga, então a rodovia já entrou em um estado bem deteriorado, bem ruim, então a gente não tem mais aquelas condições como é que estão na foto. Então vai conversando e auferindo aí se isso realmente confere com o que a gente estudou. Bom, tem alguma forma de medir distâncias também, que no caso seria para... Talvez eu tivesse a intenção de saber a distância aqui entre esteios e luz. Então eu posso clicar com o botão direito do mouse, ó, e medir distância. Ele vai pedir aqui embaixo, a medir distância. Clique no mapa para traçar o caminho que você quer medir. Então eu vou pegar aqui, ó, num cruzamento próximo a esteios, e vou clicando sobre a rodovia. Ele vai me dando uma distância até o trevo aqui de luz. Então aqui embaixo aparece distância total 16,71 km. E assim eu posso ir riscando várias rotas. A diferença é que aqui eu não consigo salvar. Já esse roteiro em azul que a gente montou, até tem uma opção aqui, ó, na lateral esquerda, envie rotas para seu smartphone. Então você clica aqui e você consegue enviar para um endereço, para um e-mail, para o celular, para estar vendo por lá depois. Uma forma de ver também essas distâncias, tanto aqui no computador como no celular, ele apresenta essa barra de escala aqui no canto inferior direito. Então olha só, na visualização que a gente está tendo agora, essa barrinha aqui equivale a uma distância de 5 km. Ó, se a gente vai alterando o zoom a gente altera na botão de rolagem do mouse, ou aqui nesses botões na lateral aqui direito, ó, zoom. Então, alterando esse zoom, ó, vai mudando aqui a distância, né, a escala do mapa. Isso também é algo que pode estar dando uma referência aí na hora do seu estudo. Outras opções do Google Maps. Algo muito bacana é esse satélite aqui, ó, na parte inferior esquerda. Então, clicando aqui, a gente acessa a visualização da cobertura do solo, né? A gente consegue ver mapas, lagos, rios, estradas. E aqui vamos a outro exemplo que esse mapa satélite nos facilitou durante essa viagem. Aqui em Caxambu foi um ponto de partida nossa para a Serra da Mantiqueira, que é essa parte aqui que a gente consegue ver uma cor mais escura no mapa, né? E infelizmente o Google não tinha as rotas mapeadas até o ponto que a gente estava indo, que é o ponto que a gente estava indo, que é aqui o Vrindabhumi, que é uma comunidade que a gente fez 20 dias de voluntariado. Aqui a gente pode selecionar um novo ponto, Vrindabhumi, ou poderia simplesmente pesquisar por esse ponto. Aí eu clico aqui no botãozinho de rotas
e adicionar o nosso ponto de partida, que foi Caxambu. Olha só a rota que ele deu, uma rota bastante esquisita, né? Faz uma super volta e chegando aqui próximo, ele cria um pontilhado, é como se fosse um voo, né? Porque simplesmente o Google Maps não tem mapeado as estradas rurais até aqui a comunidade, então ele indicou que ele conseguiu. Então a gente teve que estudar os roteiros, né? Então pegar aqui a comunidade, olhar a direção que estava Caxambu. Olha só, pega o mapa satélite e começa a verificar. Ó, posso clicar aqui, medir distância e verificando se eu tenho alguma saída. Eu posso ir marcando, essa aqui foi o trecho que a gente andou, fazendo uma maneira meio grosseira aqui, mas é para acelerar o vídeo e a gente exemplificar. Então olha só, assim eu posso ir descobrindo as ligações entre as estradas. Bom, a gente na faculdade já havia estudado um pouco de geoprocessamento, então a gente até já tinha um pouco de conhecimento sobre como identificar essas rotas, mas acredito que se você for exercitando e talvez comece aí a analisar a imagem satélite próxima à sua casa, você vai começar a entender os elementos da paisagem e vai facilitar com que você monte aí uma rota. Então olha só, dá pra ver que tem uma estrada que possivelmente vai levar aqui em direção a Caxambu. E é a mesma, né, que a gente passou por ela e não precisava fazer essa volta aqui toda. Bom, mas como que eu faço para levar esse estudo para o celular? Porque o celular que vai auxiliar a gente lá na estrada a verificar o nosso roteiro de fato, né? Então já já a gente vai mostrar no celular como marcar os pontos e tá mexendo no Google Maps por lá. Só vou mostrar um último recurso aqui que a gente pode estar utilizando no computador. Também funciona no celular, mas claro, no computador a visualização é maior, então facilita o estudo. A gente vem aqui na lateral esquerda superior, tem 3 barrinhas que a gente acessa o menu, pode clicar em relevo. Ó. Tem um mapa normal, o satélite que a gente acessou aqui com a imagem da vegetação, imagem das estradas, e também tem essa do relevo. Então clicando em relevo, a gente tem um desenho da paisagem que indica um pouco as elevações. Olha só, essa região aqui do Vrindabhumi que a gente passou, vê que ela está bastante enrugada, né? Então é bastante cheia de morros. Essa parte aqui é da serra, ó, do Parque Estadual da Serra do Papagaio, que é a Serra da Mantiqueira. Se a gente comparar aqui a outras regiões, olha só, a gente vê aqui a Serra Campos do Jordão, olha só, essa parte mais escura aqui indica uma alta declividade, né? Diferente de regiões mais planas, vou pegar aqui a região mais central do estado, como ó, Campinas. Então é bem mais clarinho, né, o desenho da superfície do mapa, que indica pequenas elevações. Bom, agora vamos para o celular para a gente estar esclarecendo por lá como é que é montar esse roteiro. Então, galera, aqui para acessar o Google Maps no celular, geralmente já vem por padrão, né, nos celulares Android. E olha só, o celular compõe quase que totalmente todas as funções que o próprio computador faz. Então a gente pode aqui em cima, ó, pesquisar por pontos, né? Clicou na tela, ó, ele deixa a tela toda livre só com o mapa. Clicou outra vez. Então aqui em cima eu posso pesquisar, vamos por aqui, ó, Caxambu, onde a gente estava vendo. Caxambu, Minas Gerais. Pesquisou. Nesse botão azul aqui a gente consegue então verificar rotas. Não, ele já deu automaticamente o roteiro, como eu estou em Uberlândia, né, ele já puxa o meu local. Então aqui eu vou colocar Vrindabhumi. Já apareceu.
Então essa era aquela rota esquisita que a gente viu no celular. Então você vê, facilmente acessível aí. Para quem quer adicionar as paradas, é nesses 3 pontinhos aqui em cima. Clicou ali, ó. Tem várias opções, né? Mas nessa segunda opção aqui, adicionar parada, então você pode estar adicionando outros locais. Daí no caso você também tem 10 pontos para adicionar no total. Para a gente ver o gráfico do relevo, a gente tem que clicar aqui na bicicletinha, porque sem entrar na rota de bicicleta a gente não consegue acessar o relevo. Aí é só arrastar essa barrinha aqui para cima que a gente já consegue visualizar o gráfico, e ele tem as mesmas informações que o gráfico que a gente viu lá no computador. Para a visualização dos mapas, né, nos diferentes mapas, você clica aqui, ó, nesse quadradinho aqui do canto, ó, vai te dar as opções satélite, relevo, ele dá mais, ó, opções de transporte público, trânsito, né? Então aqui, ó, o satélite. Aqui também a gente tem a opção do Street View. Só clicou aqui, ele marcou as rotas em azul claro. Então dando a possibilidade aí de acessar a imagem das rodovias, né? Ó, clico sobre a imagem, a linha azul. Clicou aqui, apareceu o caminho. Navega com os dedos, ó, para lá, para cá. Se quiser ir para frente, dá 2 cliques, você consegue ir navegando pela rodovia. Uma coisa bem importante para quem está na estrada e a gente está às vezes sem acesso à internet, é acessar aqui os mapas offline. Então clica aqui em cima nas 3 barrinhas que acessa o menu, e aí a gente vem aqui em mapas offline, e aqui a gente pode gerenciar eles. Então eu já tenho um mapa salvo aqui, mapa 7. Eu posso até adicionar outros mapas aqui, ó, selecione seu mapa, ele vai dar essa área do quadrado em azul. Então aqui eu posso ir navegando. Vamos pegar aqui, se quisesse baixar esse mapa entre Araxá e Uberaba aqui, ó. Então olha, eu seleciono, ele já dá o tamanho do arquivo aqui embaixo, 60 megas. Então eu vou em download. Assim eu consigo acessar o mapa tranquilamente sem internet. Lá na estrada de terra, né, que às vezes não tem acesso aos dados. Olha só, que tem algumas configuraçõezinhas nos 3 pontinhos do lado de cada mapa, eu posso até renomear, né. Então, no caso esse aqui, ó, que eu salvei agora, eu posso pôr lá Uberaba, né. Salvar. E assim vai. Daí no momento que me tornou obsoleto, como ele consome os dados do celular, eu posso chegar aqui em excluir. E eu posso daí liberar espaço no celular, né? Então essa é uma forma de gerir os mapas offline para você não ficar na mão na estrada por falta de dados. Desativar aqui o Street View. Sobre aquela questão que a gente estava vendo lá no computador, daquela região sem rotas mapeadas pelo Google Maps, a gente faz o download das imagens satélite para que elas fiquem no celular disponíveis aí para a gente acessar também lá na estrada de modo offline. Para fazer o download das imagens de satélite, então eu acesso aqui satélite, que apareceu o fundo, eu vou dando zoom e fazendo o download dos vários níveis de visualização. Então quanto mais zoom eu der, mais detalhe eu vou ter depois quando eu estiver offline. Eu tenho que percorrer toda a rota que eu vou fazer manualmente, que daí o aplicativo vai fazendo o download. Olha só, ele vai atualizando e fazendo download da área que eu percorro. E assim ele fica armazenado temporariamente, então não pense que ele vai ficar muito tempo, que o Google Maps tem uma frequência que ele deleta essas imagens que foram salvas no celular. Então procure fazer isso na véspera da sua saída, que você garante aí a visualização dessas imagens. Bom, e a gente pode estar desligando o Wi-Fi, tá reiniciando aqui o aplicativo. Eu venho aqui em satélite, não.
E ó, eu consigo acessar aí essas imagens. Veja que ele não baixou todo. Olha só, esse aqui é o quadrado que eu fiz no download, então se eu quiser ver a região aqui de São Paulo, eu tenho que ir navegando nos diversas camadas de zoom para que eu tenha acesso a todos esses dados de imagem satélite. Então, eu tenho as imagens satélite e não tenho as rotas mapeadas por onde eu vou passar. No caso, o Maps não tem elas referenciadas. Então, a gente pode ir criando esses pontos para nortear o trajeto sobre essas imagens satélites. Aqui é um exemplo que a gente fez, ó, que é lá do Vrindabhumi, que era aquela comunidade que a gente viu lá no computador. Eu fui inserindo alfinetes, junto com essas imagens satélites que eu fiz no download, eu consegui aí visualizando os caminhos, né? As rotas que eu deveria passar para chegar no meu destino. E para salvar esses pontos, né? Vamos supor aqui, vou pegar onde eu baixei as imagens com maior qualidade. Supor que eu gostaria de demarcar essa estrada aqui, que não está referenciada pelo Google. Então eu crio, ó, seguro com o dedo um pouco sobre a tela, ele cria um botão. E aqui embaixo a gente clica em salvar. Ele dá umas opções, né? Eu sempre salvo em quero visitar, dá OK. E aí eu posso criar outro ponto. Quero visitar, OK. Outro ponto. Salvar, visitar, OK. E assim eu vou criando pontos que ficam referenciados sobre a imagem satélite. E aí, quando você estiver passando por essa estrada, você deixa ativado aí a sua localização aqui no celular. Fica aqui no menu, na parte superior, pelo menos nesse aparelho. Deixa ativada aqui a localização. E aí, quando você clicar nessa bolinha aqui, essa bolinha ela faz com que o celular navegue para sua localização atual, que agora eu estou aqui em Uberlândia. Então aí eu poderia acessar, né, olha só, posso adicionar pontos aqui também. Adicionar mais pontos. E assim eu vou criando uma referência para o meu caminho. Então nós vamos montando a nossa rota conforme vamos viajando. Mas se você tem a pretensão de fazer uma viagem mais longa, você pode estar salvando toda essa rota aí utilizando o aplicativo. Então, além do Google Maps, nós temos também o Google Earth, Maps.me e também os mapas físicos. O Google Earth tem uma vantagem que você pode salvar essa rota e exportar ela. Então vai criar um arquivo, podendo abrir a hora que você achar necessário. Já o Maps.me, ele é bem interessante porque ele traz várias rotas de interior, com um nível de detalhes maior do que o Google Maps. A gente já encontrou vários viajantes que estão utilizando o Maps.me, então é uma ferramenta aí que está sendo bem legal para os viajantes. Os mapas físicos, ao nosso ver, já está sendo assim um tanto obsoleto, nós mesmos nunca utilizamos em nossa viagem, mas também para quem não quer estar utilizando nem mapa físico e nem o celular para se orientar, uma boa dica é conversar com as pessoas, porque elas com certeza já fizeram esse caminho que você está querendo fazer e também elas vão dar várias dicas de locais interessantes para você estar passando e conhecendo muito mais. Então, para finalizar, em nossa cicloviagem, a gente evita ficar planejando muito as rotas, ou olhando muito o Street View, porque a gente percebe que a cicloviagem também pode ser uma grande oportunidade de você simplesmente descobrir a rota. Então é bem interessante deixar aí esse nível de surpresas para ir descobrindo no caminho e trocando também com as pessoas que você for encontrando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se ficou alguma dúvida também, por favor, comenta aqui embaixo que a gente vai estar fazendo o máximo possível para estar respondendo. Então a gente também conta com o seu apoio para estar compartilhando esse vídeo e ajudar a gente a ressoar essa mensagem. Venha com a gente expandindo mundos, avante! Cicloviajando sem roteiro ou data para parar, estamos vivendo esse novo projeto, em busca de alternativas que entendam a Terra, viver em comunidade e conhecer o próprio ser.